Ele atua no meio artístico desde 1982. Já fez dupla de palhaço e foi animador cultural. Integrou o grupo Cachemir nos anos 90 e 2000. É ator, poeta, professor. No Palavra Literária de hoje vamos receber Luiz Renato de Souza Pinto, ou simplesmente Luiz Renato. Luiz Renato de Souza Pinto nasceu na cidade de Maringá, no Paraná. É ator, poeta e professor graduado em letras, mestre em história e doutor em literaturas em língua portuguesa. Atua no meio artístico desde 1982. Trabalha com formação de leitores e é professor de língua portuguesa no IFMT desde 2011 e também dos cursos de EAD em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso desde 2013. Luiz Renato, muito obrigado por participar do nosso programa, seja bem-vindo e vamos contar um pouco mais aí dessas letras. É sempre um prazer encontrar pessoas para falar de livros, de literatura. Espero que você goste do nosso papo. É isso aí, Luiz. Eu queria começar, né, já que a gente vai falar um pouco mais da sua obra, falar da sua obra em geral, saber quando é que surgiu o escritor Luiz Renato. Olha, Raul, eu nasci numa família de pessoas humildes, mas na qual a leitura sempre ocupou um lugar de destaque. Eu lembro que com 5, 6 anos de idade, todo domingo, meu pai ia com a gente para a banca de revista, comprava um jornal para ele ler, uma revista para minha mãe e gibis. Se você for na casa, né, meu pai faleceu agora recentemente, mas lá onde mora minha irmã ainda, nós temos uma coleção de quase 2.000 gibis e mais ou menos uns 100 dele com a minha letrinha de 6 anos de idade. Porque eu acho que a primeira instituição que forma a leitura é a família, a segunda é a escola. Então eu lembro que com 18 anos de idade, já morando aqui em Cuiabá, eu comecei a escrever poesia e minha mãe me levava na escola que ela dava aula, no Presidente Médici, para eu falar poesia nas reuniões, festas de professores. E naquela época eu já um filhote da poesia marginal, junto com o Eduardo Ferreira, Antônio Sodré, Mauri Lobo, né, o núcleo da escrita do Cachemir, a gente já produziu nossos livrinhos em mimeógrafo eletrônico, uma ou outra coisa um pouco mais sofisticada. Agora, a poesia me parece mais algo ligado a brincar com as palavras. Quando eu penso em escrever algo mais sério, eu já penso em prosa. Então, o meu prazer mesmo, onde eu acho que eu me encontro melhor, é na escrita de romances. E aí o primeiro surge em 1998, o Matrinchando, do Teles Pires. Para você que está nos assistindo agora, quando falamos do Matrinchando, eu preciso dizer para você que ele surgiu de uma mentira. Né? Eu estava morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e precisava vender poesia nas salas de aula de universidades e tal. E inventei lá para a coordenadora do curso de letras da Universidade de Caxias do Sul, que eu era um escritor mato-grossense, estava escrevendo um livro sobre a colonização do norte do Mato Grosso por colonos do sul do Brasil ao longo da ditadura militar. Durante 3 meses, essa mentira foi crescendo. Em 27 cidades do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande eu contei essa história. E depois de ter mentido para muita gente, eu me senti na obrigação de escrever o livro. E de lá para cá, como qualquer obra publicada, o autor perde noção de até onde ela pode chegar. Né? Eventualmente a gente fica sabendo dos caminhos que o livro tem percorrido. Mas o que é curioso, Raul e os nossos amigos que estão nos assistindo, é que ele surgindo de uma mentira, e vocês bem devem saber que o mentiroso normalmente ele é compulsivo, ele não para de mentir. Ele acredita nas mentiras dele. Quando eu publiquei o Matrinchando, na orelha eu tornei a mentir, porque eu disse que aquilo tinha virado uma trilogia. E o segundo volume, que é o Flor do Ingá, só veio a público mesmo em 2014. O Flor do Ingá traz como narrador um personagem que é secundário no Matrinchando. Que o Matrinchando vai falando de um caminhoneiro e
que vem do sul para trazer insumos para a região do norte do estado e leva madeira, né? E aí ele encontra um andarilho, quando Getúlio Vargas se suicida, e esse andarilho sai andando a pé desde o sertão catarinense e vem até o norte do Mato Grosso. E eles acabam se conhecendo e a trama vai se desenrolando ali. E tem vários personagens secundários, entre eles Pedro e Irene. Pedro é um filho de cortador de cana que sai de Porecatu, no Paraná, e vai até Londrina, a pé, e vai estudar história. E conhece a Irene, que é da minha cidade, Maringá, que vai fazer direito. Então, eles dois se conhecem e vão conviver ali na Universidade Estadual de Londrina, ao longo da ditadura militar, mas eles não têm a sua história detalhada no Matrinchã. Quando eu lanço Flor do Engar, se passaram 20 anos e o Pedro tem curiosidade de saber o que aconteceu com Irene. Esse livro eu escrevi, ele ficou 5 anos parado. E quando apareceu essa oportunidade, eu publiquei uma tiragem pequena dele, né? Mas eu precisei reescrever o livro, depois de 5 anos parado, em 30 ou 40 dias. E eu precisava de um tempero de atualidade nele. E eu não sabia o que era aquilo. Quando eu falei, vamos fazer? Vamos. Eu pensei assim, então eu vou colocar ele para procurar a Irene pelas redes sociais, sites de relacionamento. Na época eu me inscrevi em vários desses e teclei com muitas pessoas, conheci algumas, viajei para conhecer pessoas. Você falou das suas viagens e das suas viagens veio o terceiro livro. Aquela mentira já tinha virado 2 livros, precisava virar o terceiro. Mas para contar essa história, eu queria falar de nordestinos que vieram para Mato Grosso, sobretudo atrás de garimpos de diamante. História de muita gente que veio para Tesouro, Batoviga, Iratinga, Torixoréu, Baliza, Barra do Garças, né? Famílias que vinham a pé, em lombo de burro, trabalhando nas fazendas. Mas o meu personagem nordestino, esse garimpeiro, eu queria que ele trouxesse alguns símbolos, alguns ícones na sua trajetória que fizesse essa ligação. Por exemplo, queria que ele nascesse numa cidade do sertão, não do litoral, cujo padroeiro fosse São Sebastião, cujos antepassados viessem de outras viagens, de outras experiências, mas também ligados à mineração. Então, vindo do Maranhão, que eu tinha uma ideia que tinha que ter isso, fui a São Luís, fui a Caxias e fui a Alcântara, eu desci de ônibus até o Crato, a Juazeiro do Norte, por ali, passando pelo Piauí numa outra oportunidade, descobri que Ouricuri, em Pernambuco, podia ser o ponto de partida para essa história, porque é uma cidade cujo padroeiro é São Sebastião. A partir daí eu fui criando essas relações ali no entorno. Ouricuri fica próximo de Exu, terra do Luiz Gonzaga, um pouquinho mais longe, mais próximo de Assaré, cidade do Patativa, né? Próximo a Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, né? Perto, um pouco mais longe, mas perto de Serra Talhada, onde nasceu o Lampião. Então eu comecei a conhecer esses lugares e pessoas e tentar misturar Lampião, Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, São Sebastião, Frei Damião, tudo nesse mesmo pacote. E ao longo desses 3 anos e 4 meses eu consegui criar uma harmonia mínima para que a narrativa se desenvolvesse. Luiz Renato, ator, escritor, professor de língua portuguesa. Dizem que um livro nunca termina o que tem a nos dizer. Talvez seja isso que faça com que roteiristas levem para o cinema grandes histórias contadas nos livros, incluindo biografias, como por exemplo em A Teoria de Tudo. A emocionante biografia do mundialmente famoso astrofísico Stephen Hawking é contada neste filme. Desde a sua época de faculdade, o romance com uma aluna de Cambridge, Jenny White, a descoberta de uma doença motora degenerativa aos 21 anos e como ele se tornou um dos físicos mais conhecidos do planeta pelas suas descobertas importantes sobre o tempo. Uma vida nada fácil, sempre desafiada e muito inspiradora. Hawking nos ensina sobre resiliência, humildade, não desistir e sobre o amor. No próximo bloco vamos conhecer um pouco mais da mente inquieta de Luiz Renato. Não saia daí que eu volto já.
Luiz Renato ainda quer falar sobre leitura, livros, sertão e diamantes. Aliar conhecimento ao entretenimento que a literatura proporciona. Nós convidamos o jornalista Johnny Marcos para fazer a leitura de um trecho de uma das obras do escritor. Eu não conhecia Celeste. A primeira vez que nos vimos foi no dia da morte do caminhoneiro. Ele havia sido baleado dentro do cabaré. Estava rastejando e deixava para trás um rastro de sangue, algo gosmento e com cheiro forte que marcava o território em que pisava. Ao ver a cena, comecei a me sentir mal. Depois criei coragem. Vi que ele precisava de ajuda e que seria muita frescura minha não reconhecer a necessidade do esforço. Nunca soube a diferença entre plasmas, plaqueta, para tudo era sangue. E ali havia de sobra, em vários tons de um azul mais claro até um quase negrume, tons quase arroxeados com vários níveis de coagulação. Eu o ajudei tirando do local. Ele cambaleava. Celeste vinha logo atrás, assustada por demais. Em seus olhos habitava uma atitude de desespero. E nós fomos até o habitat do escritor Luiz Renato para conhecer de perto suas ideias, inspirações e seu processo criativo. Continuando com Luiz Renato agora no habitat, né? Começando para falarmos um pouco mais dos bastidores do gibi. Luiz, inclusive com os personagens. Patativa do Assaré e Lampião. Que fazem parte do seu cotidiano também agora, depois dessas tantas viagens para o Nordeste, até finalizar essa primeira trilogia, né, com o Chibiu. É verdade, na medida em que os personagens vão entrando e você vai se envolvendo com eles, trazer para o cotidiano da casa, olhar para eles nas paredes, na decoração, ajuda a manter aquele trabalho de pesquisa que foi encerrado, da escrita, mas que ainda continua por um bom tempo, até o próximo livro. Então, por falar em livros, né, você hoje tem os seus, tem as suas obras, mas quem é que você leu, quem que o Luiz Renato leu, começou lendo, alguma referência já da adolescência, da infância, as referências de agora? Queria que você falasse um pouco disso. Eu sempre li bastante, desde pequeno, como já disse, mas os primeiros autores que eu consegui mergulhar mais mesmo foram Clarice Lispector, Ana Miranda. Como eu enveredei pelo romance histórico, então Ana Miranda eu tenho lido a obra completa, como foi com Clarice também. E Érico Veríssimo, mais recentemente a Letícia Wierchowski, da Casa das Sete Mulheres, né? Tabajara Ruas, Josué Montello, por conta das viagens ao Maranhão também. São alguns dos autores antigos que têm me acompanhado, mas eu tenho lido muita coisa contemporânea. Então, aliado a toda essa tradição literária que eu tenho lido dos romances históricos, com Érico Veríssimo, Tabajara Ruas, Josué Montello, Letícia Wierchowski, eu tenho misturado muito com leituras de autores contemporâneos que estão no campo da experimentação, na autobiografia, e vários temas ligados a questões feministas, né? Então, Stella Florence, Carola Saavedra, Sheila Ismaniotto, mas não só mulheres também, Joca Terron, cuiabano, que tem aparecido por aqui ultimamente, tem me ajudado a fazer essa mescla, tanto como leitor, como também para iluminar o caminho do escritor. Luiz, queria que você falasse um pouco da sua visão sobre a literatura no Mato Grosso. O que já aconteceu, o que vem acontecendo, o que você espera que aconteça? Eu penso que o momento é oportuno, não necessariamente em Mato Grosso. Se publica muito porque hoje ficou mais barato, mais fácil, mais acessível. Eu acho que o grande desafio, sobretudo para autores independentes, para continuar assumindo essa postura de independente, seus trabalhos, a meu ver, têm que ter qualidade igual ou superior aos tradicionais. Numa época em que as editoras estão interessadas em faturamento, quando lançam um autor novo, elas estão buscando algum diferencial. E para você concorrer, tem que concorrer com qualidade, não só em termos da escrita, mas da apresentação. O livro é mais do que a escrita, o livro é um projeto gráfico. E eu acho que isso hoje a gente tem em Cuiabá algumas editoras fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas ainda não é acessível a todo mundo.
Aproveitar, antes de me despedir de você e te agradecer, queria que você mandasse uma mensagem para quem lê, para quem já começou a escrever, para quem já escreve, para quem pretende escrever alguma coisa ainda. Eu acho que a escrita, ela se dá de maneira intestina, é o tempo todo. Então, quando a pessoa já começa a escrever um livro, já pensando em quando vai terminar, eu já penso que alguma coisa está errada. Eu acho que a escrita, ela é cotidiana. Você tem que ter uma autocrítica a ponto de saber o ponto de maturação dela, de quando está pronto. Claro que para isso você pode usar outros subterfúgios. Mostrar para alguns colegas que já têm mais experiência e fazer essas trocas. Mas o livro, ele tem um tempo de maturação. Eu conheço pessoas excelentes, escritoras daqui e fora daqui, que às vezes apressam um pouco o tempo do livro e aí o resultado não pode ser tão bom. Então é calma, acho que tem que ter paciência, sobretudo quem não vive de literatura, que é a maioria dos escritores brasileiros, que concentre a sua vida financeira naquilo que você escolheu para ser a sua renda e deixe a literatura vir no tempo dela. Acho que esse é o melhor conselho. Maravilha. Obrigado, Luiz, por dividir conosco todos esses momentos. Muito obrigado mesmo. E para conhecer um pouco mais sobre Luiz Renato, você pode segui-lo através do Facebook. É só procurar por luizrenato.souzapinto. No início da década de 80, a Universidade Federal de Mato Grosso foi um ambiente fértil para a reunião de artistas e formação de importantes movimentos culturais em Cuiabá. O Grupo Cachimir, fundado também por Luiz Renato de Souza Pinto, foi um deles. O Cachimir era mais que um grupo musical. Nele se encontravam várias expressões artísticas. Para mim, o Cachimir começou no mês de março de 1984, quando pela primeira vez eu me uni a um grupo de poetas, de artistas, em um antigo bar no bairro Boa Esperança, na Rua 1, chamado Candeias. Então era um espaço cultural em que pessoas que estavam se iniciando nas linguagens artísticas se reuniam para falar poesia, para ouvir música, para tocar, para discutir sobre arte, cultura, entre outras coisas. Naquela época, a noite cultural aqui em Cuiabá acontecia ao redor, no entorno da UFMT. E ali na Rua 1 nós tínhamos vários espaços com esse objetivo. A partir dali a gente começou a se reunir mais vezes e essa integração foi casando cada vez maior a linguagem da performance, que ainda era pouco difundida aqui no Mato Grosso, sobretudo, e unir música, teatro, poesia. E o objetivo nosso sempre foi de, ao trabalhar com música, encenar essas canções, né? Então a gente buscava na letra um respaldo, um suporte para que a gente pudesse trazer a público imagens que refletissem essa estética. A ordem entre os participantes do Cachimir era experimentar. Eu acho que essa questão da experimentação sempre foi muito forte no grupo. Por mais que a gente tivesse boas relações com grupos de música, de teatro aqui na cidade, a gente procurava, dentro do nosso núcleo, que era basicamente de poetas e músicos, desenvolver essas outras habilidades. Como se fosse um campo de experimentação amplo, em que todas as linguagens artísticas fossem desenvolvidas ali dentro do grupo. Eu mesmo trabalhava muito com a poesia e com a linguagem da performance, mesmo que de maneira intuitiva. O André Balbino trabalhava como ator e artista plástico. Hoje, já de muitos anos para cá, ele é um violeiro, desenvolveu toda essa linguagem ao longo dessa nossa escola, que era o Cachimir. O Eduardo Ferreira virou um videomaker, virou um instrumentista dessa linguagem do rock, e assim por diante. Cada um foi aprendendo outras técnicas e a gente procurava sempre um complementar o outro nas ações que a gente desenvolvia. Os nossos espetáculos tinham concepções de cenário em que todos contribuímos na montagem, que era coletiva. Então a gente sempre experimentou nesse núcleo uma posição política. E no próximo bloco tem rolê literário na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça. E também um sebo de livros que fica num lugar incrível, bem no coração da cidade. Não sai daí que eu volto já.
Quem fica na memória não morre jamais. No nosso álbum de memórias de hoje, o historiador, poeta e jornalista Rubens de Mendonça. Rubens de Mendonça nasceu em Cuiabá em 27 de julho de 1915. Filho de Estevão de Mendonça, teve no pai a sua grande inspiração para as letras. Escreveu e publicou 38 livros, entre eles Garimpo dos Meus Sonhos, Cascalhos da Ilusão, O Tigre de Cuiabá, Histórias que o Povo Conta e tantos outros. Ocupou a cadeira de número 9 da Academia Mato-Grossense de Letras, cujo patrono foi o primeiro bispo de Cuiabá, Dom José Antônio dos Reis. Como jornalista, atuou e colaborou com os maiores veículos de mídia impressa, como o Correio da Semana, o Estado de Mato Grosso e o Diário de Cuiabá. Rubens de Mendonça contava histórias com poesia e poetizava as histórias que contava. Uma das principais avenidas de Cuiabá leva seu nome. Começamos o rolê literário de hoje na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça, uma das mais antigas e mais completas do estado de Mato Grosso. A Biblioteca Estevão de Mendonça, ela faz parte de um processo da história da evolução educacional da cidade de Cuiabá. Hoje, com 107 anos, ela passou por vários processos de formação e de institucionalização do nosso sistema hoje governamental. Talvez das bibliotecas estaduais do Centro-Oeste. Ela tem um acervo importante que não é só de livros. Hoje em dia, esta biblioteca tem uma efervescência cultural que falta em todas as outras áreas. E o que me encanta é saber que aquele homem que viveu em 1800, que nasceu lá, deixou para nós esse barulho cultural, esse ruído. A Biblioteca Estevão de Mendonça não é a casa dos livros, é a casa da sabedoria. Eu costumo dizer que o trabalho de Rubens de Mendonça como de Estevão de Mendonça não era um trabalho científico, os dois autodidatos, mas o legado que ambos deixaram não tem como fazer historiografia deste estado se não for beber da fonte de Estevão de Mendonça e de Rubens de Mendonça. Não só deles, Virgílio Alves Correia Filho, tem muita gente boa que está esquecida. A biblioteca é para todos os públicos, desde a criancinha pequenininha de braço, que todo dia tem um aqui na nossa sala infantil, que o pai pode deitar com ele lá, ler um livro, para o aluno da escola pública, da particular, qualquer público que vier na Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça é bem-vindo. Aqui nós ministramos curso de braille, curso de soroban. Sejam bem-vindos à Sala Braille, TV Assembleia. Esse curso é destinado à comunidade em geral, aos professores da rede estadual, municipal e a todos que aqui procuram. A Biblioteca Estevão de Mendonça, ela passa por formação da cidade mesmo de Cuiabá, em pontos como a Rua Joaquim Murtinho, a Rua Antônio Maria, hoje quando ela está na sua habitual fundação, no caso do Palácio da Instrução hoje, residindo desde 1975. O Palácio de Instrução, junto com a biblioteca, nada mais é do que a continuidade de um fator de processo de ensino onde o Estado se modernizou devido à necessidade dessa padronização da forma de curricular. Aqui são referências do Palácio de Instrução, como Escola Barão de Melgaço, Escola Modelo, Liceu Cuiabano. Então são todas referências e a biblioteca se torna parte desse processo por ser uma das primeiras bibliotecas públicas dentro do Estado, que hoje ainda é a única nesse porte de 32 mil livros já cadastrados em sistemas e sendo que uma porcentagem disponível para empréstimo gratuitamente. A biblioteca é aberta a todo o público, livre, agendamento ou visita espontânea. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem interrupção no horário do almoço. Nós temos acessos à sala de estudo, sala de descanso, laboratório de informática para acesso pessoal e particular, fora planejamentos de ações em correlações com outras atividades. Um café, uma galeria de arte, uma chapelaria e um sebo incrível. Tudo isso num lugar só.
o Gabinete Antes do Café. Localizado na Galeria Vila Maria, na charmosa rua 24 de outubro, o Gabinete Antes do Café nasceu dos sonhos das amigas Juliana e Soraya, uma artesã e uma publicitária dispostas a reunir várias paixões no mesmo lugar. O espaço, o Gabinete Antes do Café, foi uma iniciativa minha e da Soraya Mourão, que é um espaço também de livros, é um sebo que tem livros novos e usados, de autores daqui e de autores de fora também, tudo. E é um espaço também que abrimos para saraus, para conversas literárias e para comprar e trocar livros. O gabinete é um espaço plural. Nele o público encontra sebo, chapelaria, bar, galeria de arte, restaurante e pode tomar um bom café. Às vezes vem tomar um café, não vem procurar livros. Certo. Mas os livros é tão intrínseco que ele vê alguma coisa na estante e já pega. Ou para trocar, ou para comprar mesmo. Ou, eu levo, depois eu trago de volta. Aí ele vem com uma caixa de livros de volta. Isso daí é muito, muito querido, isso, muito carinhoso. Antes do gabinete existir, Juliana havia trabalhado com a venda de livros. Dessa forma, a literatura não poderia ficar de fora do seu empreendimento. Na época, a gente tinha um sebo de livros na Universidade Federal de Mato Grosso. O sebo da Juju. Um sebo da Juju, isso mesmo. E a gente começou a entrar dentro dessa onda literária que assolou muito Cuiabá esses últimos anos. Essa circulação de livros que não tinha em Cuiabá. Não estou falando que eu, que sou precursora de tudo isso, tem Sodrezinho, que já vem anos, décadas, luz. Né? Uma das maiores referências nesse artigo, sebo, né? Isso mesmo. Então, eu sou grata a ele, porque ele é o meu ídolo. E aí, hoje em dia, a gente tem um sebo, um café, uma galeria de arte, uma chapelaria. Quem vai ao gabinete experimenta a sensação de paz e tranquilidade, que leva o público a esquecer, mesmo que por alguns minutos, que está no meio de uma grande cidade. Você sabia que a grande carta do descobrimento do Brasil não era para ser escrita por Pero Vaz de Caminha? Na realidade, o escrivão oficial da frota era Gonçalo Gil Barbosa, que acabou não chegando ao Brasil. Com isso, Pero Vaz de Caminha escreveu detalhadamente a carta, que foi selecionada por Pedro Álvares Cabral e enviada ao então rei de Portugal, Dom Manuel. Ao final do documento, havia um pedido para que o genro do escrivão, Jorge de Osório, fosse libertado do exílio por ter roubado uma igreja e ferido um sacerdote. A priori, o pedido foi negado, mas após a morte de Caminha, o governador acabou libertando Osório. E você que aprecia bons livros, se liga na dica de leitura de hoje. O livro que eu vou indicar é o livro Criatividade e o Processo de Criação. Esse livro é da autora Faiga. Ela aborda o processo criativo desde as nuances iniciais, no sistema de trabalho, o histórico de como isso começou a ser estudado, e chega no ápice do livro com a parte que eu tinha mais dificuldade no processo, como arquiteto, no meu processo criativo, no meu processo de criação, que era de soltar o trabalho. Então ela trabalha muito essa questão da intuição e de como perceber que o trabalho está sendo finalizado e conseguir ter esse desapego dentro do processo criativo. Esse foi o Palavra Literária de hoje. Mas nos vemos em breve com mais um grande nome da literatura mato-grossense. Além de informações, dicas e lugares descolados para você que aprecia o mundo das letras. Até a próxima! Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer.